Ora então, vou também aqui colocar a minha apresentação, estão a ver, certo? Bom dia a todos. Vamos assim dar início aqui às nossas semanas mais. Hoje sobre design sprint, decidir e testar ideias, com rapidez. Em nome do presidente da APMET, engenheiro Carlos Iglesias, gostaria de agradecer a vossa presença. Muito rapidamente, a APMET é a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais, são uma organização não governamental de ambiente com estatuto de utilidade pública. Temos cerca de 200 empresas associadas, nas várias áreas do ambiente, água, resíduos, energia, ruído, entre outras. No fundo, apoiamos a atividade e o empreendedorismo do setor das tecnologias ambientais. Somos também uma entidade formadora, certificada pela DGERT, em 14 áreas de formação. No fundo, nós apoiamos a atividade empresarial, atuamos aqui como uma plataforma global, promovemos a formação e estimulamos a competitividade, a capacidade competitiva do setor empresarial. Vamos focar aqui um pouco no projeto, no Ambipor 4, que é com ele que estamos aqui a fazer esta ação, sobre o Design Sprint. Portanto, é um projeto SIAC, do Sistema de Apoio a Ações Coletivas, é um projeto cofinanciado pelo Compete 2030. Tem como principal objetivo reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas. As suas áreas de intervenção é Norte, Centro e Alentejo, e este projeto irá decorrer até abril de 2027. No fundo, tem como objetivo a potenciação de redes de conhecimento e cooperação, o diagnóstico de fator crítico de competitividade, o desenvolvimento aqui de soft skills, a qualificação técnica em novas temáticas. Ele assenta aqui em três grandes eixos: a parte da capacitação e formação, a nossa plataforma Ambiente Portugal e também a criação de ferramentas de apoio às empresas. Na parte da capacitação e formação, nós vamos ter 3 encontros regionais das tecnologias ambientais. Nós estamos agora a preparar o primeiro, que será em Coimbra, no IPARC, no dia 18 de junho, e convido desde já todos a poderem participar. É um evento que vai ser gratuito. Nós, na próxima semana, iremos disponibilizar já alguma informação. O dia começa com visitas técnicas em Coimbra, portanto, em vários pontos, que as pessoas depois vocês vão poder ver e poder se inscrever nas várias visitas técnicas. Depois iremos, dentro do IPARC, ter um evento. Portanto, o objetivo é ter uma parte em auditório, outra parte com um espaço empresas, com pitch, com uma pitch tour, onde depois podem, no fundo, conhecer as várias empresas presentes. Tem também um almoço de networking gratuito para todos os participantes. Iremos ter depois um espaço também B2B, portanto, será aqui um dia em que iremos reunir as várias entidades da região e fora da região, mas no fundo o primeiro será em Coimbra. Na parte dos workshops, no total são 17 workshops. Nós vamos ter o próximo, vai ser também em Coimbra, portanto, nós vamos aproveitar o encontro regional para, no dia seguinte, no dia 19, fazermos um workshop que é o Inova Ambiente para a indústria, que iremos também disponibilizar o programa, e o outro seguinte será no Porto, no dia 24 de setembro. Portanto, nós vamos começar aqui a detalhar um pouco os programas e também a disponibilizar no site da APMET. As nossas semanas mais são os nossos webinários, que são online, que começaram no dia 11 de novembro e vão até ao dia 11 de março de 2027. São sempre de 2 em 2 meses, à segunda semana de cada mês, terças e quintas, pronto. Com algumas exceções, por exemplo, como hoje, não é na segunda semana, pronto, aqui por uma questão de agenda acabámos por alterar, mas têm sido várias as temáticas que temos vindo a trabalhar nestes webinars, e esperamos que hoje também possam aproveitar da melhor forma aqui a ferramenta que nos vai ser mostrada. Vamos também, e estamos a trabalhar já sobre algumas ferramentas de apoio, por exemplo, na área da sustentabilidade, na área da descarbonização,
na área do financiamento. Portanto, temos aqui um conjunto de ferramentas que vão ser disponibilizadas no segundo semestre de 2026 e eu espero que vocês possam, são ferramentas gratuitas, e eu espero que vocês possam aproveitá-las aqui da melhor forma. A nossa plataforma Ambiente Portugal, quem ainda não está registado, pode-se registar. É uma plataforma de cooperação e de competição. Muitas vezes empresas que competem entre si têm de se juntar. A plataforma acaba por ser um complemento ao site da App Meta, mas aqui é gratuito, ou seja, podem encontrar também parceiros, projetos, entidades internacionais, acaba por ser uma plataforma muito interessante. Com este projeto vamos fazer aqui algumas melhorias para aumentar a sua eficiência, a sua eficácia, o alcance, a cibersegurança. Vamos também introduzir novas funcionalidades de inteligência artificial e, no fundo, todos os outputs deste projeto irão também estar aqui disponíveis. Portanto, como forma de conclusão, aqui o projeto Ambipor 4 afirma-se como um projeto de relevância para o contexto nacional atual, tendo como objetivo qualificar as estratégias das PMEs e impulsionar a sua produtividade. Por isso, promove redes de conhecimento, comunicação e cooperação, tanto a nível nacional como internacional, atuando sobre fatores dinâmicos de competitividade. Pronto, e aqui era um bocadinho o projeto. Não sei se deixei de partilhar, Sofia, ou se estava a partilhar. Não chegaste a partilhar. Mas E não me alertaste para, mas não faz mal. Pronto, então ficaram a conhecer um bocadinho o projeto, mesmo sem a minha projeção, que peço desde já desculpa, mas vamos assim focar-nos aqui na manhã da AppMeta, nesta semana mais sobre o Design Sprint para as PMEs. Temos connosco e queria antes agradecer também mais uma vez a parceria com a Rede Consultoria Educacional, que tem sido fundamental aqui ao longo não só destes projetos, mas como um todo, sendo também aqui associada à AppMeta. E referir que temos connosco o Tiago, que é consultor aqui especializado em gestão de projetos, inovação, gestão da mudança, educação e transformação digital com inteligência artificial. Portanto, tem aqui uma vasta experiência em todas estas áreas e estamos aqui na expectativa de conhecer como esta ferramenta pode trazer aqui grandes melhorias para as PMEs portuguesas ou até mesmo para as grandes empresas. Muito obrigada, Tiago. Eu passo-lhe a palavra e obrigada mais uma vez. Muito bem, muito obrigado, Raquel. Mais uma vez quero também agradecer a vocês, a APMeta, a todos que estão aqui. Eu atuo como parceiro da Rede Consultoria já há muitos anos, já também há uns bons anos, né, Raquel? Também fizemos várias formações em parceria. E a última, se calhar, também tem a ver com processos de inovação, foi Design Thinking, foi um dos mais recentes que tivemos, eu não me recordo da data. Foi no final do ano passado, não foi? Eu penso que sim, 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 foi. Foi, sim, Novembro, sim, final de novembro. novembro. Isso. Eu não me lembrava se era em janeiro, porque com a janeiro desse ano, ou se foi ainda no ano passado, mas isso, foi novembro. Muito bem. E hoje, então, vamos falar de Design Sprint, que tem conexões com o Design Thinking. Imagino que possa ter alguém aqui conosco hoje que esteve também na formação do ano passado, vai poder perceber ou que já conhece o Design Thinking. Mas vamos lá. Hoje a proposta aqui é eu partilhar um bom trecho aqui de conteúdo para vocês, mas teremos um bom processo de trabalho em conjunto. Espero que vocês participem. Temos aqui a expectativa de interações em pequenas salas, e vamos lá. Vou partilhar minha tela. Pronto.
Aqui, perfeito. Você já vê minha tela aqui? Já, né? Sim. Pronto. Então vamos lá. Falando um pouquinho de mim e da agenda de hoje, né? Como a Raquel falou, tenho experiência em estratégia, negócios e educação. Atuo em projetos de inovação, sou facilitador formado pela Chaos Pilot, na Dinamarca. Atuo em projetos no Brasil, Angola e Portugal desde 2019. A proposta aqui é tratarmos do design sprint, adaptado aí à realidade das pequenas e médias empresas portuguesas. E a proposta de trabalho é uma dinâmica prática com bastante tempo para testarmos e refletirmos em equipe. Portanto, baseado no que o design sprint é pertinente e faz muita utilidade de ser aplicado hoje em dia. Por muitas vezes, o que a gente percebe no trabalho de consultoria é que temos muitas ideias e pouca clareza. Então, temos dificuldade em priorizar o que realmente importa para o negócio. Muitas vezes tomamos decisões lentas e custosas. É uma dor que está espalhada aí pelo globo, imagino. Não é um traço cultural apenas de Portugal ou apenas do Brasil, cá onde estou, mas temos como uma dor de projetos, de companhias que têm um custo elevadíssimo com reuniões intermináveis, com tomadas de decisão que perduram por 2, 3, 4 encontros, 4 reuniões, 5 reuniões, sem uma conclusão ou uma ação efetiva. Temos o risco de investir errado, acabar por direcionar recursos escassos sem a validação prévia, sem um estudo da persona, do usuário, sem uma validação antecipada, e com baixa oportunidade de coleta de feedback dos clientes. Então, muitas vezes, criamos soluções sem testar com quem realmente vai utilizar, com quem realmente importa, antes da solução já estar pronta. Então, contando um pouquinho, né, do que é o design sprint, é um método estruturado onde a gente reduz o risco, toma melhores decisões, aprende mais rápido, com o cliente no centro. Foi criado dentro da Google Ventures, que era uma iniciativa dentro do Google para a geração de produtos digitais com mais celeridade, e trabalhavam também ainda trabalham, né, com startups e fundos de investimento para incubação e aceleração de novos negócios. O embaixador desse processo foi o Jake Knapp, foi a pessoa que popularizou, publicou o livro. Hoje já temos uma série de livros que ensinam também a aplicação, não só da metodologia, como vamos ver aqui, mas de como gerenciar projetos aplicando essa metodologia. Temos um livro aqui no Brasil chamado Sprint a Sprint, que é muito, muito útil para quem, de fato, quer adotar essa metodologia como prática mesmo. E a ideia aqui é que se concentre na construção de um protótipo, de uma solução testável, aplicável, durante poucos dias, em poucas horas, com o foco totalmente concentrado nessa solução, nessa dor. Então, basicamente, são 3 pilares importantes: ideias novas, a inovação, tomadas de decisão baseada em informação e teste, experimentação. Pois bem, então, repetindo aqui, o design sprint acontece em 5 dias. O primeiro dia é dedicado a entender a questão, o problema. Então, é mapear o problema por diversos pontos de vista, entender quais são os objetivos de fato importantes a serem cumpridos ao longo dessas horas. No segundo dia,
individualmente, as pessoas que estão a participar vão gerar soluções individuais. No terceiro dia, votar e escolher qual é a melhor ideia. O quarto dia é o dia de criar o protótipo, de fazer uma versão de fato que funcione, que seja aplicável. E o quinto dia, testar, validar com clientes reais, com pessoas que vão utilizar a nossa solução. Então, o método original dura 5 dias, aproximadamente 35 horas de trabalho, e deve ter equipas de até 7 pessoas. 7 pessoas cumprindo o papel de praticantes e uma pessoa a conduzir o processo, a passar aqui um pouco das etapas que eu vou passar com vocês. É lógico que nós temos aqui um tempo mais curto, então faremos janelas de atividades menores, mas eu quero primeiro aqui trazer a vocês um vídeo que resume tudo isso que já falei, mas que fica um pouco mais dinâmico para a percepção de vocês, ok? Só peço que me avisem, por favor, se o áudio... Ok. Muito bem. Então, para resumir aqui novamente, o primeiro dia é o dia onde temos os papéis definidos. As pessoas especialistas no determinado assunto, na criação das soluções, os investigadores que estão ali a testar, ou o engenheiro de produtos, ou o designer, ou a pessoa da área de marketing. Isso vai depender da solução que está a criar, qual é o produto ou serviço que vai ser trabalhado ali, e vão levantar quais são os públicos, quais são as dores, quais são os interesses das pessoas, quais são as possíveis soluções para esse negócio, quais são os desafios que vão ser tratados ao longo dos outros dias. O segundo dia é focado na geração de ideias, então temos uma série de práticas e ferramentas para, sim, podermos ter aí um brainstorming de ideias, rabiscar em post-its, em etiquetas. Vamos poder também, inclusive, trazer outros especialistas a partir das ideias que vão ser geradas, mas basicamente nós vamos trabalhar em ideias individuais, selecionar em grupo quais são as ideias principais, tomar a decisão de quais ideias vamos seguir no terceiro dia. Então, são os momentos de discussão, são os momentos onde trazemos mais argumentos a respeito das nossas ideias, onde aprofundamos na defesa delas. Então, temos os momentos ali de elevator pitch, de apresentação, de como se dará essa ideia, para que a tomada de decisão seja mais efetiva. A partir das decisões tomadas, criam-se os protótipos. Então, se estamos a falar de uma aplicação de telemóvel, podemos ter uma simulação, um mock-up digital, como dizemos, até mesmo já usando alguma ferramenta de inteligência artificial ou usando o trabalho de um especialista em
design, em usabilidade do usuário, para no final, no último dia, colocar de fato pessoas que vão utilizar a solução, que vão utilizar o serviço. Então, fazemos convites para essas pessoas, preparamos um ambiente, pode ser um auditório, uma sala, depende do contexto de cada PME, mas vão de fato experimentar o que está sendo proposto. E por que isso? Porque as equipas do Google Ventures àquela altura, isso foi, se não estou enganado, 2011, 2012, quando eles começaram a experimentar esse método, tinham muita necessidade de desenvolver a tecnologia de forma mais rápida e assertiva para evitar o desperdício financeiro, basicamente, e de tempo. Então, ela nasceu para soluções digitais, mas hoje já está bem testado e validado no mercado. Podemos experimentar o design sprint para diversos setores. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje é um exemplo que vai ser guiado, mas onde faz sentido usarmos? Na hora de criarmos novos serviços, lançar algo no mercado, sem desperdiçar recursos, nós vamos identificar e resolver problemas na experiência dos clientes. Nós podemos transformar processos hoje analógicos em soluções digitais e também testar novas funcionalidades. Eu tenho já um sítio da minha companhia, porém, imagino que posso melhorar o design, o aspecto visual, a usabilidade dos meus usuários não me agrada, ou já está antiquado e eu quero atualizar. Eu quero propor uma nova solução e quero testar isso na aplicação do telemóvel. Temos diversas formas de fazer. Tenho um serviço de coleta de dados com um cliente e quero melhorar. Quero trazer mais eficiência para as minhas atividades, quero reduzir custos operacionais, quero reduzir o tempo de determinada atividade também pode funcionar. Mas, basicamente, vamos saber aqui testando. Eu quero já propor uma atividade a vocês, porém, eu vou interromper novamente, porque eu não os vejo. Eu quero saber se tem alguma dúvida, pergunta, questionamento já de partida, com tudo isso que eu falei. Alguém já aí começa a pensar em alguma questão? Qual hoje é a maior dor de vocês na tomada de decisão? Temos alguém a fazer? Vou dividi-los em grupo, hein? Vamos voltar para a atividade. Bom, vamos lá. Já aparece para vocês aí minha tela, não? Não, ainda não. Só um minuto. Então, pronto. Acho que agora sim. O que impede hoje de testarmos as nossas ideias? Falta de tempo? O Design Sprint vai ajudá-los. Nós vamos poder preservar o tempo das nossas equipas, preservar o vosso tempo para tomadas de decisão em curto espaço de tempo. Então, por que estamos a adiar as ideias? Porque normalmente o dia a dia toma muito do nosso tempo, as necessidades aparecem e não nos dedicamos a experimentar. Seguimos sempre pelo caminho tradicional, pelos caminhos que sabemos que estão a funcionar. Mas se a gente não está a discutir ideias ou só debater as ideias, como é que nós estamos a aprender com realidade? Ficamos a discutir, a dar contornos para chegar a uma perfeição, isso atrasa a tomada de decisão. Costumo dizer aqui que ficamos a lapidar o diamante, nunca a mostrar o diamante, nunca a produzir a joia.
Muitas vezes é um processo contínuo de análise e de questionamentos, o medo de errar, o medo de ser julgado dentro da organização, ao que vão achar das minhas ideias. Então, principalmente, temos aqui um processo que é necessário para a inovação, e sempre vou repetir isso, temos que avançar para além dos julgamentos. Então, eu costumo dizer aqui que, como fazemos com o telemóvel, botar no modo avião o julgamento, porque boas ideias nascem de ideias ruins. Então, a partir do momento que tiramos esse pré-julgamento das atividades, nós vamos poder ouvir uma ideia, avaliar, ok, essa ideia não é muito útil, não é muito aplicável, portanto, vamos para a próxima. Porque juntando uma ideia que foi ruim no início da reunião, lá para o final da reunião, escutamos uma outra ideia, e aí sim dá o estalo, um insight, para que de fato cheguemos a uma solução. Então, como é importante testar o feedback real, está a funcionar esse novo processo, esse novo serviço? Se eu trago aqui ao cliente uma nova forma de me comunicar com ele, uma nova forma de contratar o meu serviço, ele está naquele canal que eu estou a comunicar com ele, de fato? Eu vou investir num novo canal sem ter a certeza que o cliente está lá? Então, antes disso, eu vou testar, vou chamar o cliente, vou perguntar. Assim, de fato, aprendemos com a realidade. Então, aqui como um exemplo, nós temos uma dor. A minha empresa aqui, para simulação, é uma empresa que trabalha com recolha seletiva, mas eu tenho uma dor, que não consigo acessar a pequenas e médias empresas para que contratem o meu serviço. Tenho baixa adesão das empresas no sistema de coleta. Essa é a minha dor. E por quê? Porque o meu produto, né, o meu serviço de recolha seletiva, tem um custo logístico elevado. Para pequenas operações, não é vantajoso. E eu tenho a baixa consistência de orientação. Minha empresa tem dificuldades para informar os clientes, para acessar os clientes, para divulgar os serviços para os clientes. Então, eu tenho esse cenário comigo. E o que mais eu posso ter por trás desse problema? O que me dizem? O que pode ser o causador da minha baixa consistência na dificuldade de informação? Se calhar, podem colocar no chat também, podem compartilhar ideias, podem abrir o microfone também, não há problema algum. Mas vamos lá. O porquê? O porquê dessa dificuldade do serviço logístico? Eu tenho uma carrinha pequena e não consigo fazer uma coleta muito extensa para vários lugares, então tenho que fazer vários trajetos de idas e vindas até a minha empresa, onde tem o depósito, até os clientes. Então, custo com combustível e o custo de desgaste do carro. Então, isso eleva o meu custo. Mas o que mais? E a baixa adesão das empresas? Elas, se calhar, não têm a percepção de valor do que é trabalhar com recolha seletiva? Será que eu não consigo? A minha dificuldade de informação, de comunicar ali a importância da adesão, é um dos motivos para baixa adesão? Eu posso. Quais são os outros problemas que eu vou trabalhar aqui? Então, são situações como essa que a gente começa lá no primeiro dia. Então, eu vou investigar. Eu vou criar um formulário. Eu vou disparar isso por e-mail, se calhar,
solicitando ali que os clientes que já estão em contato conosco, que já foram clientes ou que já recusaram em algum momento, o porquê que recusaram, ou o porquê que eles contratam o meu serviço, ou o que faria o novo cliente tomar a decisão de que vai fazer, de que vai contratar. Então, no primeiro dia, é o dia de fato, a investigação. É o dia que nós vamos aprofundar nas dores. É o dia que eu faço entrevistas, é o dia que eu faço as reuniões internas para geração de ideias, é o dia que eu recolho informações científicas, que eu faço comparações com concorrentes, que eu faço comparação com serviços paralelos aos meus. Não vamos tratar aqui diretamente, talvez, somente com os concorrentes. Para ampliar meu leque de possibilidades, eu trago a investigação de outros serviços que usam, que têm custo de logística, por exemplo. Eu posso fazer, talvez, um estudo de redução de custo logístico com a Amazon, por exemplo. A Amazon hoje é, se calhar, talvez a maior empresa global de serviços logísticos. Cá no Brasil e na América do Sul, temos um concorrente muito grande que é o Mercado Livre, que é uma empresa de origem argentina, mas que já está presente em boa parte do Brasil e da América do Sul, e faz uma certa dificuldade aqui para que a Amazon não seja dominante no mercado. Então, posso investigar empresas que têm custo logístico, as empresas de recolha de lixo que não é seletivo, como é que funcionam? Empresas que trabalham melhor a comunicação com seus clientes, que têm um bom serviço de informação. Pode ser também que eu analise pensando no meu processo individual. Qual empresa que eu contrato ou que eu assino uma newsletter, que eu recebo informações e que eu avalio como efetiva, como funcional? Como é? O que eles fazem? Qual tipo de conteúdo eles produzem? Então, assim, temos que pensar fora da caixa, como falamos aqui. Temos que explorar melhor todas as potencialidades. Temos que sair aqui com o que a gente chama de mapa de causas. Nós, muitas vezes, nesse primeiro momento, não vamos ter ali uma mira perfeita, não vamos descobrir todas as causas logo de arrancada. Então, a ideia aqui é recolher o máximo de informações, porque lembram, nós vamos ter um momento de gerar as ideias e depois de tomar as decisões. Então, é um momento aqui de realmente nutrir de informações essa equipe que está a trabalhar. Então, podemos chamar especialistas em comunicação, em construção de produtos de informação, podemos consultar especialistas logísticos, talvez até mesmo falando de processos de inovação, buscar parcerias com instituições, com universidades, com departamentos de pesquisa ligados a essa área, por exemplo, engenheiros de transporte, especialistas em logística, e também experimentar aí também com as equipas de marketing como ampliar a adesão dos clientes, como quebrar a barreira de resistência, a adesão dos serviços. Então, pronto. Essa aqui é a primeira etapa. A ideia é que a gente faça isso curto e passemos ali para o segundo dia, onde a gente vai desenhar a jornada do usuário. Como é que funciona a geração ali do insumo, onde eu quero, como empresa de recolha seletiva, imagino que o meu usuário tem de jornada, né? Vamos dizer assim. Então, a empresa gera o resíduo, é o primeiro passo.
ela decide descartar aqueles resíduos, busca a informação, tem processos confusos, não tem todas as informações, ela desiste e faz faz de forma incorreta. Ou ela descarta junto com o lixo tradicional, lixo comum, ou ela faz o descarte de forma inadequada, ou ela simplesmente não contrata. Aquilo se acumula. Então, como é que funciona? Onde é o meu ponto de dor aqui? Então, vamos lá. Se eu disse que eu tenho dor na informação, eu tenho que tratar aqui do passo 3. Eu preciso trabalhar melhor as informações para o cliente. Será que o sítio da minha empresa está a funcionar bem? Será que tem algum processo que eu possa desenhar melhor, que eu possa disparar talvez um e-mail semanal ou quinzenal com um material mais rico, que chamamos, com mais conteúdo, com mais informações, trazendo talvez relatos de outras empresas que têm e nos deixe contar para os possíveis clientes o porquê é que eles usam a coleta, ou porque é uma imposição legal, seja do município, do estado, ou uma análise ou um agrupamento dessas leis ou restrições a respeito do descarte de lixo. Como é o processo? O cliente melhora a informação, mas como é o processo de decisão dele? Ele vai precisar mudar alguma coisa na linha de produção dele, ele vai precisar melhorar um processo de recolha, talvez ele tenha que criar um novo espaço físico na sua empresa para acumular esse resíduo seletivo, para que eu possa, assim, enviar lá minha carrinha para essa coleta. Eu consigo coletar pouco resíduo ou eu preciso que ele tenha um volume maior? Eu recolho semanalmente, eu recolho todos os dias, eu recolho uma vez a cada 2 semanas. Esse processo está claro para a tomada de decisão. Então, quando começamos a desenhar a jornada do usuário, nós temos a percepção de outros pontos que talvez no dia a dia não nos deparemos, não consigamos dar a devida atenção, talvez por até desconhecimento. Então, dentro de cada etapa dessa aqui, nós temos talvez microetapas que constroem cada um desses 5. Como é a geração de resíduos numa companhia de, vamos lá, produção fabril de tecidos. Então, temos a tecelagem, temos a embalagem, temos muitas vezes a parte de tinturaria, então temos aparas de tecido, temos sobras de algodão, por exemplo, ou de qualquer outra matéria-prima que se faça o uso. A produção é em larga escala, então gera-se muito resíduo diariamente. É preciso estocar esse resíduo em algum lugar? Se sim, é muito resíduo, a empresa precisa realmente ter um espaço maior. O espaço maior toma-lhe uma redução, talvez, da linha de produção. Então, ele não quer ter um depósito muito grande para um resíduo que pode ser descartado. Então, ele decide descartar mais rápido. E, como eu disse, a minha empresa fictícia não é uma empresa grande. Então, eu tenho uma carrinha pequena e preciso fazer várias viagens. Esse custo operacional precisa ser repassado de alguma forma para o cliente, o custo é mais elevado para o cliente. Então, eu quero fazer uma aquisição desse novo cliente, eu posso tomar a decisão mais futuramente, inclusive em relação a preço. Então, nesse desenho, eu vou conseguir ter mais informações para o dia seguinte,
que é o dia da geração das ideias. Então, quando nós mapeamos isso, e isso é muito importante de dizer, nós precisamos criar uma ferramenta visual para a jornada do usuário, do nosso cliente. Por quê? Porque todas as pessoas que trabalham na nossa companhia precisam entender qual é o passo a passo desse cliente conosco. A mesma coisa quando eu vou trabalhar a outra dor, que é a geração de informação. Eu estou ranqueado no Google de maneira correta para que uma pessoa interessada faça lá uma busca. Empresas de recolha seletiva em Viana do Castelo. Eu vou aparecer lá, minha companhia tá bem qualificada, eu pago anúncios no Google Ads, para estar no topo da primeira página. Alguns clientes já não buscam diretamente no Google, usam talvez as redes sociais. Eu tenho página no Instagram, faz sentido eu ter. Os outros concorrentes estão lá, ou se não estão no Instagram, estão em outro canal. É muito popular hoje, mais para os jovens, o TikTok, por exemplo, né? Temos alguém do nosso segmento a participar, a gerar conteúdo lá. Gerar conteúdo lá atrai possíveis clientes, como a gente diz no marketing, gera leads, vão para o meu funil de vendas, vão, de fato, poder tornarem-se clientes. Então, essa busca de informação aqui da etapa 3 vai ser essa profundidade de análise que temos que fazer. Pronto, tem a informação, o cliente chegou a nós. Está claro qual é o tipo de serviço que ele vai contratar? Coleta diária, coleta semanal, coleta mensal. Pode ser também, talvez, por um determinado momento de alta produção, a coleta tenha que ser 2 vezes ao dia. Ele pode fazer essa variação da contratação do serviço. Essa variação tem custos, aumenta em qual percentual o custo contratado. Eu posso oferecer um serviço premium que ele pode fazer a variação que quiser, que não vai ter alteração no preço? Será que essa, de fato, é uma vantagem? Quais são as dores do cliente? Então, vou fazer entrevistas, vou fazer ligações telefônicas, posso chamar aqui um grupo, como chamamos de grupo focal, para discutir sobre processos, e aí sim, temos que estar abertos a ouvir reclamações, a ouvir que não estamos tão bem no produto ou no serviço que estamos a desenvolver. E por que desiste a última etapa? E quando desiste, o que faz com os resíduos? Qual a destinação daquele resíduo? Existe talvez algum serviço gratuito que possa criar algum tipo de concorrência para mim? Esse também é um ponto importante. Como eu disse, muitas vezes falando de resíduos, existem processos legais e se tratando de leis, pode ser que o setor público tenha desenvolvido já alguma solução. Então, eu preciso trazer algum diferencial para esse cliente. Então, quais são os diferenciais que eu posso trazer? E se fazem incorreto o descarte, será que eu, lá no momento da informação, eu posso orientar para que façam de uma maneira correta, se tiverem um volume muito pequeno de resíduos para serem descartados? Então, pronto. Então, desenhada a jornada do usuário, precisamos criar uma ferramenta visual, colocar isso colado numa parede, ou criar ali um plotter, como a gente chama, uma lona, que pode ser afixada, um banner, para que sempre coloquemos à vista das pessoas quando formos rodar mais uma sessão de design sprint, mas isso tem que ser um recurso visual de consumo constante, as pessoas precisam olhar, porque nós vamos também popular essa jornada, vamos colar ali as dores, essas microetapas que eu acabei de citar para vocês, então a gente vai
enriquecendo de informação ao longo do dia. Passando para a geração de ideias. Como eu falei a vocês, nesse momento, no momento da geração das ideias, nós precisamos nos preocupar com a quantidade de ideias e não com a qualidade das ideias. Por quê? Porque eu disse para vocês que é importante desativarmos, né, o nosso julgamento, colocar em modo avião, como eu brinquei há pouco. Porque durante o nosso desenvolvimento como seres humanos, nós estamos habituados a talvez nos silenciarmos. O ambiente escolarizante é muito restrito, nós temos muitas regras a cumprir desde muito miúdos dentro das escolas. Não é a todo momento que podemos partilhar nossas ideias, desde muito criança nós vamos aprendendo isso. Depois, quando vamos crescendo, podemos assim, né? Vai depender da personalidade de cada pessoa, mas damos ideias, às vezes os colegas fazem piada conosco, às vezes os professores dizem para nos silenciarmos, muitas vezes pode ser até punidos, postos para fora da classe, por serem muito falantes, por termos talvez um comportamento inadequado. Mas pronto, durante todo o nosso desenvolvimento, nós somos treinados a não usarmos a nossa criatividade, a não expormos as nossas ideias. Nós precisamos sempre falar só o correto, precisamos sempre acertar em tudo que nós estamos a desenvolver, a propor. Então, de uma maneira geral, nós acabamos carregando isso para a vida adulta, a baixa tolerância ao erro. E sim, é importante para a sustentabilidade das empresas e dos nossos empregos que tenhamos uma preocupação para que não cometamos erros, né? Então, cometer um erro é algo que sim deve ser evitado. Porém, quando estamos a falar de experimentações, processos rápidos de construção de solução, dentro de ambientes mais inovadores, se estamos a buscar inovação nas nossas organizações, é preciso que nós abracemos essa cultura de experimentação. Então, antes de eu desenvolver um novo produto, fazer um alto investimento de recursos, eu vou fazer aqui um protótipo, como chamamos. O custo do erro vai ser menor. Então, eu posso, sim, ter ideias ruins que vão ser analisadas, comparadas. Opa, pera lá, acho que essa ideia que você dá, o início dela é bom. Então, vamos aqui tentar melhorar o final dela. A solução não está tão boa. Vamos supor que, para trazer mais informações para os meus clientes, eu dei a ideia de fazermos uma ação de marketing de guerrilha. Já ouviram falar sobre marketing de guerrilha? Normalmente são ações de alto impacto, executadas fora do ambiente convencional do nosso segmento, com um apelo visual, com um apelo sonoro, já ficaram hoje menos utilizadas como estratégias de marketing, mas quando surgiram, eram feitas muitas vezes em shopping centers, em grandes praças, isso às vezes era viralizado na internet com vídeos curtos, muitas vezes envolvia pessoas cantando, música, é uma ação de divulgação, por exemplo, de um show de uma orquestra, de um espetáculo de música clássica. Então, eu colocava músicos espalhados pelo pavilhão ali do shopping center, um cantor lírico começa a cantar, depois tem o acompanhamento da harpa, entra a viola, e eles executam ali uma peça, um trecho de uma peça que vai estar no espetáculo. Essa é uma ação de guerrilha. Ou se estou a falar, por exemplo, de uma empresa de eventos esportivos que vai fazer uma corrida, uma maratona, coloco corredores a praticar a corrida em lugares inusitados, a orla de um rio, uma rua movimentada no centro financeiro da cidade, trabalho adesivação, trabalho panfletagem, trabalho pessoas simplesmente vestidas de corredores
como corredores, como atletas de desporto, a andar por uma via que normalmente não se pratica desporto. Também pode ser uma ação de guerrilha. Então, eu dou essa ideia para que façamos uma ação de guerrilha para a divulgação da empresa de recolha de resíduos. E aí o meu grupo olha e fala, bom, que ideia é essa, Thiago? Faz sentido mesmo? Não, não, para nós, acho que não faz muito sentido. Vamos fazer o quê? Fazer bonecos de resíduos a circular pela cidade? Não vai funcionar, mas ok. Talvez a ideia dos bonecos de resíduos não funcione, mas eu posso trazer lá na minha etapa de pesquisa uma ação de guerrilha que foi criada pela aquela empresa de alimentos pizza, né? A Domino's Pizza. Eles estavam se posicionando numa cidade nos Estados Unidos, onde o Pizza Hut, que é o concorrente muito grande também, já estava muito bem estabelecido. E eles estavam a inaugurar uma nova loja. Qual é que foi a ação de guerrilha que eles fizeram? Eles foram no meio da madrugada e colocaram próximos às lixeiras dos condomínios, dos edifícios residenciais, uma quantidade enorme de caixas de embalagem de pizza da Domino's, como se um grupo grande de pessoas tivesse consumido muitas pizzas. Então, eles fizeram essa ação de guerrilha. Isso gera curiosidade das pessoas, isso gera, como nós falamos, buzz. Uma pessoa comenta com a outra e isso acaba viralizando de alguma forma. E hoje em dia, lógico, se faz sentido para as companhias, vão fazer o que está mais em evidência nas redes sociais. No TikTok chamam de trends, ou quando vira já uma primeira onda, chamam, né, entra no hype, vira realmente um primeiro interesse de todos. Então todo mundo fala sobre o assunto, vira o assunto do momento. Então, voltando aqui para as nossas ideias, será que se eu criar aqui uma aplicação simples, eu posso ter maior adesão das pessoas? Eu faço contato com os compradores das organizações ali, das indústrias de onde eu quero recolher, das pequenas empresas. Eu divulgo a minha aplicação de maneira gratuita, faço algum tipo de incentivo para que eles façam o download da aplicação, para que a gente possa ter uma comunicação. Eu talvez possa também criar um selo ambiental ou uma divulgação coletiva ou uma parceria com o município. Então, eu tenho outras ideias. E como é que isso é posto? Um mural de ideias mesmo. Então, a ideia é que nós tenhamos sempre. Lembra que eu falei da quantidade? Nós vamos colocar elas todas na parede, todas as ideias das pessoas participantes, para, num próximo momento, fazermos as análises dessas ideias. Podemos, por exemplo, no momento de decisão, no momento de ideação, fazermos 20 minutos, eu botei 5 minutos aqui como uma forma ilustrativa, mas 20 minutos de geração de ideias. Podem fazer pesquisa, podem navegar pela web para buscar referências. Depois, cada pessoa compartilha as suas ideias e depois nós fazemos o que chamamos de clusterização. Agrupamos por setor, por sentido, por custo, por aplicação, se é uma solução digital, se é uma solução analógica, se é uma solução de comunicação, se é uma solução logística. Então, a gente vai organizar. Por quê? Porque vai facilitar o processo cognitivo para essa tomada de decisão, certo? Muito bem? Vamos voltar aqui de novo. Alguma dúvida, pessoal?
Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, chegamos ali ao nosso momento de geração de ideias, o segundo dia do Design Sprint. É um momento que, a partir das nossas ideias, podemos chamar, inclusive, especialistas para as clusterizações, para chegarmos aí nas priorizações e escolhas. Vamos arrancar com as ideias que sejam mais simples de implementação ou que sejam com baixo custo para o desenvolvimento de um protótipo, ou que sejam capazes, né, das ideias que a gente consiga testar mais rápido. Então, a gente pode estabelecer esses critérios para priorização, para depois, né, da clusterização, para priorização e a escolha. Aqui são os momentos que eu disse lá atrás, onde nós vamos fazer a apresentação das nossas ideias. Então, elas precisam ter, de fato, uma estrutura. Eu vou construir essa ideia. Como eu disse aqui, eu vou criar uma aplicação, mas à medida que eu vou estudando mais sobre a minha ideia, eu percebo que desenhar uma aplicação talvez não seja necessário nesse momento. Talvez não seja a melhor solução de baixo custo. Então, talvez eu possa melhorar a minha comunicação. E aí eu percebo que, na minha pesquisa, que os clientes usam o WhatsApp. Então, já existe uma aplicação de comunicação. Então, eu preciso simplesmente melhorar a minha jornada de comunicação. E aí, eu sugiro uma ideia, que é a coleta programada, a recolha programada, né, via WhatsApp. Por quê? Porque é simples, tem um baixo custo de implementação e eu consigo testar de uma maneira rápida. Mas tivemos ali uma série de outras ideias. Talvez a aplicação custasse mais caro, então ela não foi priorizada e não foi escolhida. Talvez durante a pesquisa eu tenha encontrado, inclusive, a empresa que constrói essa solução. E eu não trouxe essa ideia para vocês por acaso. Um dos clientes que eu atuo é uma empresa que cria jornadas de comunicação com os clientes dentro do WhatsApp, de maneira automatizada, usando machine learning, conhecimento de máquina, e inteligência artificial. Então, eu peguei de um exemplo real, que eu sei que isso existe. Essa companhia hoje, além do Brasil, ela expandiu já o mercado para a Espanha e para o México, e consegue operar em parceria com a Meta, né, com a empresa dona do WhatsApp, e com o Google, nessa jornada de contato, que eles chamam de contato inteligente, com menos necessidade de interação humana nas tomadas de decisão. E aí, caso seja necessário, aciona ali o atendente, a pessoa que vai trazer mais informações e diminuir aí o custo de orientações e explicações para o cliente. Então, pronto, chegamos à decisão de que vai ser dentro dessa aplicação do WhatsApp, e que eu vou fazer um serviço automatizado para o agendamento da coleta. Pronto, muito bem. O que nós precisamos criar aqui nessa prototipagem, né, nessa prototipação? Eu preciso estabelecer o script de atendimento, o roteiro da conversa. Tenho que simular, baseado em clientes ou futuros clientes, mas nos potenciais clientes que eu tenho, o roteiro da conversa. Como é que se dá isso? O cliente vai lá, tem o meu contato salvo no WhatsApp e começa com bom dia. Então já entra um retorno ali, que pode ser um humano a responder inicialmente, ou pode ser, de fato, já a cadeia de mensagens
com tomadas de decisão. E aí é exatamente como desenhamos num processo. A pessoa escreve, quero agendar uma coleta. Aí eu preciso saber quais informações desse cliente. Preciso saber a localização onde ela está, eu preciso saber qual o tipo de resíduo ela quer recolher, eu preciso saber se ela quer agendar uma coleta, né, uma recolha recorrente, se é um agendamento único, eu preciso saber se ela tem talvez a natureza desse resíduo, né? É um resíduo a ser descartado, mas é contaminante. Preciso de equipamentos para minha equipa que vai fazer a coleta de uma maneira mais segura. Então, eu crio ali outras questões que eu preciso saber, se for o caso. Uma série de perguntas que eu vou dando a opção da pessoa marcar, né? Então, qual é o tipo de resíduo? Resíduos químicos, resíduos metálicos, resíduos para reciclagem, e aí por aí vai. Então, a gente vai sempre pensar qual é a resposta que o cliente vai dar e quais são as opções que eu vou dar a ele ou a ela de caminhos dentro dessa conversa. Pronto. Então, estabelecemos ali o nosso roteiro de uma dúzia de etapas com 4 variações de acordo com o tipo de coleta que a empresa quer agendar. Ótimo. Vamos partir então para o desenho visual, é o que a gente chama de wireframe. Quem trabalha com aplicações, com sites, com conteúdos digitais, sabe bem, ou com design de produto, sabe o que é o wireframe, né? Então a gente desenha mesmo como se fosse uma tela do telemóvel, com essa ideia como eu coloquei aqui para vocês, simulando uma tela, né, com a troca de mensagens. Nós podemos fazer isso usando o slide do Google ou o próprio PowerPoint da Microsoft e criamos várias imagenzinhas como essa que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí nós temos a possibilidade de fazer a jornada completa da conversa, o roteiro até o final ali, até a contratação final e o agendamento, e vou passando os slides para demonstrar qual é a funcionalidade. Eu posso também usar uma aplicação que se chama Marvel. Sim, tem o mesmo nome do estúdio de animação e filmes, mas não tem nada a ver com eles. Mas o Marvel é um software que simula aplicações em uso real de telas. Então, eu qualquer pessoa pode usar, não requer um conhecimento muito técnico. É basicamente como se você tivesse a construir slides, muito de inserir informações e arrastar, e criar o botão e selecionar uma função para aquele desenho ali que simula o botão. O Marvel é tão simples que ele aceita, por exemplo, você desenhar com lápis e papel, fotografar e inserir a foto como se fosse essa tela aqui com a conversa. Você não precisa criar a solução digitalmente. Ele vai aceitar você fazer a marcação, criar os botões, criar a transição de tela. Ele consegue fazer tudo isso. E aí pronto, você criou ali o seu protótipo. E aí precisa fazer o roleplay, que é uma simulação real. Você pode criar ali durante a apresentação pessoas que estão dentro da equipe a fazer o papel da empresa contratante e do serviço e da pessoa de atendimento ao cliente da sua empresa, a representar ali a troca de mensagens. Você pode fazer uma gravação de tela dessa transição de slide. Você pode pegar o telemóvel com o Marvel aberto e executar aqui para que a plateia, para que as pessoas que vão avaliar entendam de fato como é que funciona.
É possível, inclusive, dentro dessa solução e outras também, que já fazem esse contato automatizado dentro do WhatsApp, você fazer uma simulação lá dentro. Então, hoje as empresas que fazem esse tipo de serviço, elas já possibilitam essa criação desse protótipo, a criação dessa simulação, e é hoje muito utilizado também até para o comércio eletrônico. Então, as empresas de retalho digital usam muito também. Então, a interação com contratação de serviços, por exemplo. Cá no Brasil temos uma empresa, América do Sul, de uma maneira geral, uma empresa chamada Claro, é uma empresa mexicana de origem, mas eles têm o serviço de streaming, de televisão a cabo, né, que hoje em dia é fibra, mas eles têm pacotes de dados de telemóvel, eles vendem os chips de telemóvel, eles vendem aparelhos, né, de telemóvel, mas são uma empresa de telecomunicação de ponta a ponta, serviços corporativos, enterprise, conexão de internet dedicada para grandes volumes de dados, eles têm uma série de serviços. E eles usam essa atendimento por bot, que a gente chama, né? Tanto pelo WhatsApp, quanto por as URAs telefônicas, hoje em dia também são todas automatizadas. Então, se eu preciso fazer a migração da minha assinatura de TV, vou me mudar de endereço, eu aciono, faço o agendamento, informo o horário preferido, eles aceitam, confirmam. Na véspera da data agendada, eles disparam de novo a comunicação. Faltando algumas horas para a hora agendada no mesmo dia, eles informam qual é o nome do funcionário que vai aceder aqui à minha residência para executar o serviço. Então, é uma gama de possibilidades realmente muito grande para que vocês possam usar isso como exemplo. Então, vamos lá. Partimos ali do protótipo e da validação daquela demonstração. Pois bem, agora funciona? Agora é executável? Nós precisamos criar o nosso plano de teste. Quem é que vai testar? Eu tenho aqui, talvez, dentro do meu portfólio de clientes, 5 clientes ou 10 clientes que eu sou que eu tenho mais contato, que são clientes mais antigos, que começaram lá desde o início da minha empresa, que eu tenho sim um contato mais próximo, que eu posso chamar para fazer o teste. Eu tenho aqui um cliente que está a contratar o meu serviço, mas ainda não tomou a decisão, e é interessante que ele se sinta valorizado, reconhecido, então vou chamá-lo para executar um teste. Vou ligar para o cliente e dizer, olha, nós valorizamos muito a nossa possível relação comercial, a sua empresa é muito relevante para nós, queremos que você faça parte do desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Então, compareça aqui no tal lugar, no horário definido, ou faça o teste ali com perguntas por telefone mesmo, vai depender do que é que você está a criar a solução. Então, dando sequência aqui ao bot automatizado, eu vou provavelmente, não tenho necessidade de trazer o cliente até o meu espaço, ou a um espaço que eu faça alocação, um auditório de hotel, muitas vezes isso acontece, talvez uma sala de um coworking que você loque para fazer esse tipo de serviço. Eu simplesmente faço a orientação, faço a ligação, digo, olha, vou lhe enviar um e-mail com um arquivo em PDF com todas as orientações. Quando for aí fazer o download da aplicação, se precisar de auxílio, pode fazer uma ligação telefônica e eu oriento como deve ser feito. Pode ser feito de uma forma remota também. E aí, durante o teste, o que eu vou medir?
O que é interessante para mim? O roteiro da conversa está bem desenhado, tem todas as opções que os meus clientes esperam, porque muitas vezes lá na hora de criar o protótipo, eu posso ter esquecido de perguntar a respeito de qual é a mínima janela de tempo para o cancelamento da recolha, ou a alteração de data, de horário, reagendamento. Tem custo o reagendamento? Talvez eu não tenha dado essa informação e no teste isso vai aparecer. Então, nós estamos aqui a falar de um processo automatizado do agendamento de recolha de resíduo. Eu preciso cobrir todas as possibilidades dessa comunicação, porque afinal de contas ela deve funcionar baseada em um serviço automatizado com um bot, né, com um serviço de um robô, vamos dizer assim. Não é bem um robô, mas é uma automação dentro de um fluxo de conversa. Então, a comunicação está clara, todas as opções estão postas na mesa. Vai ser por ali, pelo WhatsApp mesmo, que eles vão poder remarcar, mudar o horário, cancelar. O cancelamento é feito com qual é o tempo máximo permitido, tempo mínimo permitido para que o cancelamento seja feito sem custo. Então, tudo isso vai surgir ali dentro da minha ideia de como medir. Posto essa automação, eu preciso cuidar do que a gente chama de back-office. Isso tem que estar no nosso protótipo também. Foi feito o agendamento via WhatsApp. Qual é o gatilho, qual é o disparo de informação que vai ser feito para a área comercial, para a emissão da fatura, para a área de logística e operações, que vai organizar ali a carrinha, os funcionários, a rota que vai ser posta. Eu vou dar opções livres para o cliente fazer o agendamento, ou eu vou precisar colocar horários fixos e dias fixos da semana para que eu possa encaixar na minha rota já pré-existente. Isso tudo lembra que uma das dores é o custo operacional, custo logístico. Então, todas essas decisões, elas vão caminhar dentro dessas 7 etapas que a gente está até aqui. Deixa eu saber de vocês. Como está, gente? Alguma dúvida? Caminhamos mais um pouquinho. Quem ainda está conosco aqui? Eu vi que Kathleen comentou, Márcia, tem o Luiz, tem a Joana, tem a Isabela. Bom, ainda temos aqui um grande grupo, temos o José Viana também. Tudo certo por aqui? Vou avançar. Já estamos aqui bem avançados. Vamos caminhando para o fechamento. Dentro desse ciclo todo de teste, de experimentação, aprendizado e fechamento. Fizeram um teste. Convidei lá os parceiros, já como clientes ou como futuro clientes. É de valor. Eles perceberam valor nessa solução automatizada que estou a criar? Identificamos algum tipo de barreira de uso? É necessário pacote de dados? Não precisa. É um custo baixo. Tem uma curva de adoção da ferramenta. Eu posso estar aqui a sugerir algo pelo WhatsApp, por exemplo, porque cá no Brasil é muito comum. Mas em Portugal é comum? Pode ser que não. Então, talvez para determinado segmento, talvez só pessoas mais jovens usem, talvez o meu público não seja usuário dessa aplicação que eu estou a sugerir, então no teste eu vou saber. Tem alguma outra barreira do agendamento, do cancelamento, do tamanho de metros cúbicos que eu consigo fazer a recolha, do espaço físico? Tudo isso tem a ver com o cliente vai aderir ao meu serviço ou não. Dá a possibilidade, né, com esse feedback rápido,
dá a possibilidade da gente ou corrigir o serviço, melhorar o roteiro, melhorar o sistema de automatização que vai disparar para dentro da minha companhia, o back-office, para que o serviço funcione. O agendamento foi efetivo, a coleta aconteceu, a recolha aconteceu no horário e no dia determinado, o custo operacional foi atingido de uma maneira satisfatória para nós, tudo isso precisa ser funcional para que valide o interesse do cliente e a vantagem competitiva para a nossa organização, para a nossa empresa. E aí fazemos os ajustes rápidos. É tão importante receber o feedback, porque que ele pode, inclusive, nos apontar, Thiago, joga essa ideia no lixo, não funcionou. Pode ser que durante esse teste com o cliente, ali naquela troca de informações, algum cliente lhe traga mais insumos, mais informações, para de fato você criar uma outra solução. Eu posso talvez criar um ponto logístico mais próximo de um grupo de clientes numa região, onde eu faço a primeira recolha, junto ali no ponto logístico, para depois eu vir e fazer uma recolha definitiva. Essa ideia, por exemplo, pode vir durante o teste. Então, eu melhoro o meu processo de custo logístico operacional durante o teste de uma aplicação de atendimento dentro do WhatsApp. Percebem que o ambiente de inovação ele se dá dessa forma? Eu estou a desenvolver uma solução olhando para um lado, mas na trajetória, nesse aprender fazendo, que a gente chama, acaba por surgirem outras ideias e outras possibilidades. Eu posso, por exemplo, escutar de um grupo de clientes ali que estão a conversar, que se eu fizer uma assinatura mensal para a recolha do lixo e eu fizer a contratação de serviços adicionais com desconto, ele quebra a barreira de resistência e ele compra, porque o serviço que ele usa hoje não lhe oferece isso. Talvez seja um diferencial que a gente não tenha percebido. E aí, como é que funcionaria na empresa de vocês? Eu estou aqui a concluir a minha exposição e aí eu vou entrar no momento de perguntas e respostas. Então, o que a gente aprendeu? Né? No último dia, nós fazemos as reflexões. O que nós aprendemos durante a etapa de pesquisa e mapeamento de dados? Eu aprendi coisas novas sobre o meu cliente? Eu descobri outras dores, talvez serviços adicionais. Eu descobri que eu tenho a minha precificação, pode melhorar, ela não está exatamente adequada para o cliente. Talvez eu descubra que eu posso cobrar até mais. Eu posso aumentar o valor do meu ticket médio para aumentar a percepção de valor do cliente. Isso também pode ter sido ali no primeiro dia. E na geração das ideias, o que eu descobri, o que eu aprendi? Eu aprendi que dentro da minha organização eu preciso trabalhar melhor com os meus colaboradores a geração de ideias e o julgamento. Eu demorei a conseguir a criação de novas ideias porque as pessoas ainda estão muito fechadas, porque as pessoas ainda estão inseguras a respeito de colocar ideias criativas para fora. Ficam todas aqui dentro da cabeça e ninguém coloca para fora. Então, eu preciso melhorar isso dentro da companhia. Percebem que nos dá a possibilidade de melhorar processos internos? Então, isso também pode surgir. Na hora dos protótipos, eu descobri uma tecnologia nova para a criação de soluções. Eu descobri que existe um sítio especializado que eu faço solicito estudo de rotas logísticas com mais eficiência. Eu não sabia que isso existia. Foi lá no momento do protótipo que eu descobri que eu posso ter esse serviço dentro da minha empresa e eu vou ter redução de custo operacional. A inovação fala disso também. Você está descobrindo
inovações incrementais, que nós chamamos, na hora de desenvolver novos produtos e serviços. Então, você também melhora dentro da sua organização. Eu descobri que eu já posso testar também essas novas rotas. Eu descobri que eu posso, sim, fazer uma campanha de marketing com esse novo produto por assinatura, com serviços adicionais com desconto no próximo mês. Eu descobri que a determinada indústria de clientes que eu contrato tem uma sazonalidade que eu não percebi. Em determinada época do ano, eles produzem mais, geram mais resíduos e aí precisam contratar mais o serviço. Por isso, é importante ter essa assinatura com adicionais com desconto. Faz sentido, gente? Então, percebem que o Design Sprint ele nos traz diversas possibilidades da gente testar antes de lançar um produto, da gente construir produtos e serviços que façam mais sentido, que tenham mais percepção de valor para o nosso cliente. A gente consegue trazer o cliente para o centro do desenvolvimento e entender melhor as barreiras, o uso, a adoção. Nós conseguimos também, na estratégia de nos tornarmos mais inovadores, perceber quais são as zonas de sombra que nós precisamos melhorar dentro da nossa organização. Será que eu sou capaz de aumentar a autonomia do meu colaborador, das minhas equipas aqui, para construírem protótipos? Será que as pessoas elas têm a percepção de que elas podem experimentar? Talvez não na primeira sessão de design sprint, talvez nem na terceira, talvez na quarta, na quinta, talvez na quinta vez que vocês experimentarem uma rodada dessa, que ela de fato venha trazer algum valor. Talvez tenha que voltar. Fez o primeiro dia, fez o segundo dia, empacou, não avança. Não, gente, vamos voltar, vamos fazer de novo. Até que vocês consigam, de fato, complementar todos os aprendizados. Então, a proposta aqui é que a gente pare de discutir e a gente comece, de fato, a testar. Esse é o grande ensinamento do Design Sprint. Eu vou recuperar aqui aquele slide das etapas e eu vou abrir aqui de novo a câmera com vocês, porque eu quero saber de vocês dores que vocês têm, ideias que vocês podem trabalhar, dúvidas, perguntas a respeito aí de cada uma das etapas ou do Design Sprint em geral. Mas para a gente recuperar aqui todas as etapas e fecharmos. Primeira etapa do Design Sprint, o primeiro dia lá, segunda-feira, é o entendimento, o mapeamento, onde nós vamos, de fato, apresentar qual é a proposta de trabalho para a equipa, definir qual é o objetivo central que nós vamos trabalhar. Nós estamos aqui a desenvolver um novo serviço, um novo produto, e vamos trabalhar das 8 da manhã às 3 da tarde, durante a semana toda até sexta-feira. Hoje vamos fazer um mergulho no cliente, amanhã vamos desenhar as ideias, vamos decidir, vamos ver as ideias apresentadas e tomar as decisões de quais ideias vamos seguir. Nós vamos criar o protótipo, validar esse protótipo, tem que ser uma fachada realista, tem que ser uma ideia de fato palpável, e vamos fazer a experimentação direta com o usuário, com o cliente, no último dia. Perfeito? Ótimo. Então, explicou, decidiu, avança para o segundo dia. Vamos criar soluções, né? Vamos desenhar a partir das ideias, vamos pesquisar sobre quais ideias que estamos a desenhar, vamos buscar já possíveis soluções de como colocar essas ideias no mundo real. Vamos fazer as apresentações no terceiro dia dessas ideias
vamos tomar as decisões de quais ideias vamos prototipar e quais vamos deixar para um segundo momento ou até descartar. Vamos de construir os protótipos, sejam eles analógicos, desenho num papel, um wireframe digital, um mockup digital usando uma aplicação como o Marvel, como eu disse, buscando novas soluções digitais que tragam, materializem a minha ideia, que eu consiga colocar usuários para testar, e vamos fazer o passo 5, que é convidar os clientes, os usuários, para fazer o teste. Aqui é importante dizer que esses convites para o teste não podem ser agendados durante essa semana de experimentação. Como você já sabe que vai acontecer na sexta-feira ou no quinto dia, é importante que você faça o agendamento prévio com os clientes. Veja, estamos aqui a elaborar uma nova solução e tal. Você pode comparecer aqui daqui a 2 dias, ou você aceita participar do nosso teste, e aí você já faz ali um primeiro contato, já faz um combinado, um acordo com o seu cliente, que você vai acionar ele em algum momento. Certo? Pois bem, agora eu quero saber de vocês. Dúvidas, perguntas, sugestões, ideias. Enquanto eu falava aqui, alguém pensou já numa possibilidade de rodar uma sprint dentro da vossa organização? Temos aqui o José abriu a câmera, fechou a câmera. O Luiz eu não vi. Quem mais? A Márcia, a Joana, Ayla, Kathleen, a Bárbara, Inês, Isabela. Tudo que eu os trouxe para vocês aqui a respeito do design sprint, é possível aplicarem? Quais barreiras hoje vocês veem de uso para começar o design sprint? Porque é super compreensível entender que, puxa, talvez eu não consiga fazer isso agora. Estamos a tratar aqui de novos processos para a inovação. E adotar a inovação dentro das nossas empresas, precisamos quebrar barreiras também. Superar obstáculos culturais, superar obstáculos de organização de tempo. O que acho? E você, Raquel, conseguiu pensar em alguma ideia? Achei bastante, eu acho estas ferramentas sempre bastante desafiantes. Nós temos alguns projetos que, que são desafiantes e que nos fazem pensar aqui, por exemplo, pensei aqui, por exemplo, para um projeto, temos um site que tem que ser criado específico para um determinado projeto. Portanto, acho que podemos aplicar, de facto, aqui diferentes fases para esse site, o público, ou seja, a próprio como constituí-lo, acho que me fez aqui começar a pensar aqui em alguns detalhes, o público-alvo, com quem poderemos falar, a quem devemos dirigir. Acho que A nós já construção de falamos sites muito. funciona muito bem, viu, Raquel? Você trouxe uma possibilidade bastante interessante. Hoje é muito fácil você criar, talvez, o layout, né? O front-end do site, Uhum, com duas disposições de informação diferentes, disparar isso para algumas pessoas de interesse e dizer qual que você prefere, né? Os conteúdos, você tem melhor percepção, absorve melhor, tem mais interesse de navegar pelo site A ou pelo site B, antes de uhum, você colocar de fato ele online, ele no ar. Esse é exatamente. um bom protótipo para experimentar. Então, de fato, entender quais são os públicos-alvo desse projeto,
o que que é necessário ter de conteúdo dentro do site, criar ali os protótipos, a gente chama de teste AB, expor essas duas possibilidades, ou até mais de duas. Você pode testar duas, depois testar a melhor aprovada pelo cliente e uma outra comparativa, então também dá para fazer outro teste. Isso depende também do quanto é importante fazer essa experimentação mais prolongada. Mas sim, com construção de sites também funciona Uhum. muito Ok. bem. E aí você consegue, né, trazer informações, melhorar os conteúdos, talvez, a posição das informações, a arquitetura da informação, como dizemos, você melhora já com o cliente a experimentar o vosso site. Então, Certo. é interessante Sim, porque trabalhar pronto, para a nós temos construção. o nosso, mas depois temos projetos mais específicos para setor, por exemplo, do calçado, outro para setor da metalomecânica, acaba por ser um que foge um bocadinho às vezes do nosso público-alvo, então, pronto, daí a ser um desafio um pouquinho mais diferente, não é? Isso. Que bom, que bom. Pode também experimentar disparos de informação, por exemplo, para informar, por exemplo, desses programas de formação. Se eu disparar com um mês de antecedência, tem adesão, as campanhas também podem ser experimentadas dentro do design sprint, né? Como eu disse ali, nessa empresa fictícia, tinha Uhum. dor da informação, da comunicação. Então, a solução que a gente criou aqui simulada foi trazer pelo WhatsApp, trazer os conteúdos pelo WhatsApp. Então, era uma suposição. Poderíamos Sim, sim. chegar ao fato de descobrir que não, que esse determinado público que eu atinjo ainda está, por exemplo, no Facebook. Eu não acredito, mas eu estou aqui a dar exemplos, né? Sim, 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 são suposições, são exemplos, depende um bocadinho também do público-alvo que no Brasil Exato. usa-se muito o WhatsApp e o WhatsApp profissional, né, acaba por ser aqui uma ferramenta muito interessante, acho que nós também temos vindo a utilizá-lo bastante, não é? E Sim. e é uma ferramenta que tem aqui bastantes potencialidades. Hum, São dois lugares no mundo onde são os maiores usuários de WhatsApp, é o Brasil e a Índia. ok. E o Brasil usa tanto e criou novas funcionalidades que a própria Meta, que é a empresa dona do WhatsApp, passou a criar novas soluções dentro do WhatsApp. Hoje, por exemplo, e aí é um exemplo real, tá? Eu sou apaixonado por café. Eu não sei se a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, mas eu fui aprender a torrar café e eu abri uma empresa de café. Ok. Então, eu vendo embalagens de grão torrado de café pelo WhatsApp Business, todo automatizado. Hoje não, porque eu já parei com a empresa, mudei de estratégia, mas eu fiz inclusive como um experimento Uhum. dentro de um programa de inovação e empreendedorismo. Eu construí a marca e a estrutura operacional, falando de empreendedorismo em rede, e usei isso na academia para apresentar um projeto. Mas eu fiz Ok. tudo pelo WhatsApp. Você coloca, inclusive, o meio de pagamento. As Pois, ferramentas de receber, você emite o invoice, a fatura, e o cliente faz o pagamento dentro do WhatsApp. ok, ok. Não, tem. Sim, sim, Lela. Está muito avançado. É, deixa eu dar um exemplo aqui também, que eu acho que é muito comum em algumas empresas, né? Fazerem esses grupos através de plataformas do Teams, onde já criam o próprio ambiente do protótipo lá do conjunto de ações, divisão das equipes, atribuições, e todo mundo já vê um do outro. Estou falando isso porque estou fazendo um projeto assim também cofinanciado, e estamos todos numa fase de protótipo ainda de organização da nova plataforma de atendimento social,
E está tudo sendo através do Teams. Muito Ok. muito bem, Leila. Isso é muito bom para aquele primeiro dia, né, do Design Sprint. As equipas já estarem organizadas, todos serem comunicados, a data que vai acontecer, cada um pode construir as suas ideias, né, porque não é uma ideia individual também, são os grupos vão se formando e vão construindo as soluções. Isso. Isso é muito legal. Fazer, E, se você usa a Microsoft, pode fazer dentro do Teams. Se usa o Google, dá para fazer também dentro do Workspace do Google. Muito bom. ainda pode usar o Copilot, né, na Uhum. Microsoft, que aí ele gera os relatórios de reunião de cada encontro dos grupos, ficam todos a par, já agiliza, né? Isso já é uma forma de agilizar o processo. No Google também é a mesma coisa, mas está sendo bastante interessante porque as pessoas estão em vários lugares diferentes desse projeto. E com isso é um ponto de encontro bastante interessante e que Uhum. as pessoas aqui também podem pensar em construir. Hum. Ok, ok, ótimo. Pronto, É isso. eu acho que foi ótimo aqui o seu contributo, Tiago, agradeço imenso. Talvez nem todas as empresas possam ter estado presentes, nós vamos disponibilizar também no YouTube para que possam conhecer esta ferramenta e rever com os exemplos que o Tiago foi dando aqui ao longo de toda a sessão. Isto, como dizemos, a gestão do tempo, isto não é muito fácil. As empresas também estão aqui um pouco sobrecarregadas com vários eventos e várias tarefas. Às vezes queremos participar, não conseguimos, mas pronto, o facto de ficar gravado e ficar disponível é sempre uma mais-valia para as empresas e depois podem revê-lo, embora não tenham hoje aqui conseguido participar. Os que conseguiram, agradecemos muito também aqui a vossa presença. Vamos dando continuidade aqui às nossas ações, depois fazemos chegar também os certificados de participação a quem esteve presente. Se possível, preencham aqui, eu coloquei no chat o link para a avaliação de satisfação da ação. De qualquer forma, depois fazemos chegar novamente, caso não tenham possibilidade de preencher agora. Obrigada, Tiago, por este pequeno momento, mas que acaba por ser aqui grande para darmos mais uns passos na inovação. Obrigada também, Leila, por estar aqui connosco mais uma vez e acompanhem-nos nas várias ações e obrigada e um excelente dia de trabalho para todos. Muito obrigado também, Obrigada, Raquel, até a próxima. Leila. Obrigada, Bom Tiago. dia, final de um dia aqui. Isso. Muito bom. Tchau, Obrigado a gente. todos. Obrigada. Tchau.